Dia, Luísa. Prazer em essa sessão que contará com a apresentação de nutrientes trabalhos. Cada trabalho sessão de apresentação de exposição. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Clarice. Tudo bem com você? Tudo bem, Que bom. tudo certo com a sessão? Acho que Tudo sim, né? certo. Me diga se você, que ontem eu participei de duas sessões, né, como suplente. Aí eu percebi que na primeira foi a assessora principal que conduziu ali mais, e à tarde foi a própria moderadora que foi ali conduzindo. Como que você prefere fazer, Clarice? Não, eu faço a. Ai, tava com a câmera desligada. Eu faço a moderação ali, a apresentação dos trabalhos, a abertura ali, né, para Uhum. fomentar a discussão. E aí tu só controla o tempo, quem sabe, ali, para ajudar. Perfeito. E aí Então depois tá. das discussões ali, que quiser fomentar também alguma pergunta, assim, vamos ver conforme for o desenrolar do debate e tudo mais.
Maravilha, maravilha. Deixa eu até pegar meu celular, que eu não sei onde é que eu larguei ele, para fazer o controle do tempo. Peraí, só um pouquinho. Tá. Bom dia, professora. Bom dia, Luísa. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tá tudo certo, Tudo, gente, para a tudo sessão de bem? vocês? Tudo. Certo, certo. Aqui, ótimo. Gente, qualquer problema, qualquer coisa, eu tô só me acionar, tá bom? A Luísa tem um WhatsApp e eu entro rapidinho, tá bom? Tá Tá bom. bem, obrigada. Ótima sessão, gente. Obrigada. Eu que Obrigada. agradeço. Tchau. 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 E sobre o tempo, Clarice, só uma pergunta. Você quer que eu avise quando faltar 5 minutos? Daí o Isso, acho que quando apresentador? faltar uns 5 minutinhos, só avisa ali. Tá bom, você está Tá? dando 15. Isso, 15 minutos. E Aham. 7 para discussão logo depois? Ou você está Eu deixando a discussão para pensei, depois? eu pensei em fazer primeiro todas as apresentações e depois as discussões, né, para evitar, às vezes um fala demais e aí acaba passando o tempo e não deixando para o outro. Não sei o que Tá que tu bom. acha. Não, é ótimo, ótimo. Acho que funciona bem os dois. Ontem também aconteceu dos dois jeitos. De manhã foi de um jeito, à tarde foi de outro. Então, por isso que eu estou perguntando para ter certeza. Tá bem. Tu é prof lá na Positivo? Eu sou doutoranda lá. Doutoranda? Que Uhum. legal. Qual é? Terminando. Ah, Em fevereiro, defesa final, se Deus quiser. correria. Sim, sim, mas estou muito feliz com a experiência aqui. Coisa boa. Qual é teu tema? Meu doutorado é em gestão ambiental, mas o meu tema é sobre grafite. Hum, legal. Grafite como uma ferramenta de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável. Que show. Uhum. Legal. Opa, e o mate? De Rio Grande do Sul, você? Sim, Rio Grande do Sul, Santa Ai, que Maria. maravilha. Ai, que lindo. Nossa, dizem que é linda essa cidade. Eu tenho uma É o amiga aqui. coração do Rio Grande. Nossa, que legal. Mas agora já estou indo embora para Belo Horizonte. Belo Horizonte, não, Olha, Minas Gerais. Uma cidade pertinho de Belo Horizonte.
Que legal! Minas é outro lugar incrível. É, todo mundo fala que é muito bonito, muito bonito. Que legal. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, Mariana. Tudo bem? Bom dia, Mariana, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Você é autora de qual trabalho? Da caracterização das redes colaborativas no desenvolvimento de tecnologias sobre sistemas solares. Tá. Mas a gente não tem o nome dos autores, né, na sessão aqui, é só os trabalhos, né? Ontem eu abri um arquivo para organizar, sabe, o nome dos autores com os títulos aqui. Você quer que eu te mande pelo chat aqui? Você, deixa eu ver aqui só um Eu pouquinho. te mando no, É, eu no não WhatsApp tenho acesso. diretamente. Uhum. Então, esse aqui é um. Esse aqui é o da Mariana. Hum. Bom dia, Bom dia. Já, me escutam? Uhum. sim, Eu iria apresentar um dos trabalhos. Maravilha, seja bem-vinda. seja bem-vinda. Obrigada. Ok. Tá, todos os autores já estão na sala, né? Sim. Seguidinho a gente começa então. Horas, vamos começar então, certo? Então, primeiramente, né, bom dia a todos.
Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos a essa sessão de apresentação de trabalhos da área de gestão socioambiental aqui do CEMEAD, né, 2025. Eu me chamo Clarice Welter, eu sou doutora em administração pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente eu atuo como pesquisadora no mestrado em administração do Centro Universitário Unihorizontes, né, Belo Horizonte. Tá? Junto com a Luísa, então, a gente vai ter o prazer de moderar essa sessão, né? Que conta com 3 trabalhos. Então, como, né, de costume, vocês vão ter 15 minutos para a exposição, e a gente combinou aqui com a Luísa, de que todos vocês apresentam primeiro, e aí depois a gente deixa a discussão para o término, para evitar, caso, né, alguém extrapole um pouquinho do tempo, de evitar de deixar alguém sem apresentar. Então, primeiro a gente apresenta todos os trabalhos e depois a gente faz a discussão deles no final. Vocês concordam? Tá tudo certo? Sim, Fica bom concordo. assim? Então, tá bom. Então, a Luísa vai sinalizar, assim, quando tiver perto dos 15 minutos, para a gente não extrapolar muito, tá? E aí, então, vamos começar a nossa sessão. Agradecemos já pela presença de todos e que a gente tenha uma excelente sessão, com boas discussões para aprimorar o trabalho de vocês. Vamos dar início, então, à primeira apresentação, intitulada de O Lean Manufacturing, né? Pode impulsionar o ESG, um estudo sobre a relação entre ferramentas e práticas de ESG, né? Autores da Francine Pereira, Sandra Maria e Elisandra Gonçalves dos Santos. Pode começar quando quiser, Francine. Francine não é. É Francine? Isso, Francine. Isso, tá. É a Francine. Pode Vou começar. compartilhar, né? Isso. Vocês estão vendo? Sim. Sim, estamos vendo. Obrigada. Bom dia a todas. Eu me chamo Francine Oliveira, uma das autoras do artigo O Lean Manufacturing pode impulsionar o ESG, um estudo sobre as relações entre ferramentas Lean e práticas ESG. Bom, como ponto inicial, a gente trabalhou 3 primeiros pontos na introdução, que foi o desenvolvimento sustentável, né, que ele começou a ser pautado com mais força nos anos 80 e foi definido como um desenvolvimento capaz de atender às necessidades atuais, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas necessidades a partir assim de continuar com os recursos, né? Então, ao longo do tempo, foram surgindo novas visões, conceitos, indicadores de sustentabilidade, a partir desse primeiro passo em 1987. E é de indicadores da onde vem o ESG. Ele trata dos 3 principais fatores, o ambiental, social e governança. E as empresas que aderem ao ESG, elas buscam justamente tornar as empresas mais sustentáveis e trazer também uma associação positiva às suas imagens, como consequência. E o Lean Manufacturing, ele vai entrar aí, já que para empresas industriais, também é de suma importância ser uma empresa sustentável, já que a indústria tem um grande peso na exploração de recursos da natureza, como pessoas, e por aí vai. Então, o Lean ele está presente em diversas indústrias pelo país, e ele é visto tanto como uma filosofia, tanto como um conjunto de princípios e práticas, e traz a diferenciação entre valor e desperdício dentro da produção, com o objetivo de melhorar a produtividade, a qualidade e a lucratividade das empresas. Foi com esse contexto em mente, de indústrias que trabalham com Lean,
na produção e com essa urgência de se preocupar com a sustentabilidade, que temos o problema da pesquisa. Como empresas industriais que seguem o Lean Manufacturing podem estar alinhadas com práticas ESG. E daí tiramos o objetivo, que é identificar práticas do Lean Manufacturing que impactam positivamente os aspectos do ESG em indústrias da cidade de Campina Grande, Paraíba. No referencial teórico, nos debruçamos sobre o surgimento do ESG e as questões que cada fator abrange, como no ambiental, a proteção do meio ambiente, gases de efeito estufa, os impactos das mudanças climáticas. No social, o respeito aos direitos humanos, a segurança do trabalho, qualidade de vida. E na de governança, as práticas anti-suborno, corrupção, gestão de ética, negócios. Esses são as principais questões tratadas dentro do ESG. No Lean Manufacturing, foi abordado o pensamento enxuto e os seus princípios, para dar início assim aos desperdícios, como eles tratam os desperdícios, classificam, para justamente serem eliminados dentro da produção, e como ponto central as ferramentas, que são as que tornam possível implementar o pensamento enxuto dentro da produção. E, por fim, buscou-se dentro da literatura autores que tratam da integração entre Lean e os fatores ESG. Então, como ainda vou falar um pouco mais sobre isso no futuro, teve poucos autores que trataram essa relação diretamente com o ESG, mas muitos trataram do Lean junto com alguns aspectos da sustentabilidade. Então, fomos buscando justamente esses autores que tratavam desses pontos. A metodologia, ela teve uma abordagem qualitativa, do tipo explorativa e descritiva, justamente porque buscou-se ter uma identificação inicial na relação entre esses dois temas. Foi em 2 indústrias da cidade aqui de Campina Grande, Paraíba, e tentou-se também descrever essas respostas com mais precisão para ter uma melhor compreensão da realidade. O método ele foi pesquisa de campo, e para tal, o instrumento de coleta foi o questionário. Primeiro aplicamos junto com o objetivo de conhecer como o Lean é aplicado dentro da empresa, e aí também como é a posição da empresa frente às principais questões do ESG. Como resultados, a partir da análise de conteúdo, nós podemos resumir dentro desse quadro. No fator ambiental, a gestão correta de resíduos e recursos possui uma relação positiva com as práticas do Just-in-Time, Rend-U-K e com as ferramentas do Pokayoke e Andon. Assim também como a melhoria contínua, o mapeamento do fluxo de valor possuem princípios que se alinham com o objetivo sustentável de utilização de energia renovável. No fator social, o bem-estar dos funcionários, como a segurança do trabalho e qualidade de vida, estão ligados com os 5S, a melhoria contínua e a manutenção produtiva total. O desenvolvimento profissional, ele também tem uma certa relação com os treinamentos que são aplicados na melhoria contínua dentro do Lean. No fator governança foi onde a gente menos achou relação, mas encontramos assim que a transparência, a comunicação, o código de conduta e a gestão de conflitos podem sofrer influência positiva do pensamento enxuto da filosofia do Lean Manufacturing. Realizamos esse quadro, essa figura, para ficar melhor essa visualização de qual fator se liga a qual ferramenta e quais são as questões que são mais influenciadas por eles. Como nas conclusões, temos que, através do estudo, é possível identificar que indústrias que utilizam práticas e se valem da filosofia Lean estão alinhadas com a prática ESG, já que justamente algumas principais questões estão relacionadas a ferramentas do Lean Manufacturing. Uma incorporação mais profunda de práticas do Lean Manufacturing é um facilitador para a adoção de práticas do ESG, sobretudo nos fatores de ambiental e social. Nós fizemos essa inferência justamente porque trabalhamos com 2 empresas daqui, e a primeira, ela utilizava muitas ferramentas do Lean
assim como também as questões ligadas ao ISD, ela estava um pouco mais avançada do que a segunda, que utilizava menos ferramentas. Então, essa inferência foi possível justamente graças a essa relação. Como limitações, tivemos a pouca referência teórica que relaciona os dois conceitos, como eu já tinha citado. Também tivemos a dificuldade de acesso a mais empresas voluntárias para participar do estudo, o que aumentaria a nossa amostra. E como sugestões futuras de pesquisas que contemplem mais aspectos do ISD, com mais empresas e possuindo uma abordagem mais quantitativa também. Assim como estudos de casos acompanhando a implementação na prática do ISD em indústrias que utilizam o Lean, seria interessantíssimo. Essas são as principais referências bibliográficas. E é isso, em suma. Muito obrigada. Parabéns, Francine, né? Ficou dentro do tempo. Como a gente comentou, vamos deixar as discussões para o final, né? Mas já te parabenizo pela belíssima apresentação e pelo belíssimo trabalho. Obrigada. Vamos passar para o segundo trabalho, então, de imediato. Trabalho 2, crédito de carbono, revisão sistemática da literatura científica nacional no campo das ciências sociais aplicadas, no período de 2015 a 2024. Os autores Tainá Santos Oliveira e José Julião Xavier Filho, Universidade Federal de Pernambuco. Bom A dia, Tainá vai pessoal. Vocês me ouvem? Isso, desculpa. Sim, muito bem, seja bem-vinda. Pode apresentar Obrigada. quando estamos te ouvindo bem. Certo. Tá aparecendo a tela toda? Ela tá, tu tem que maximizar ela, deixar em tela cheia, mas tá, a gente tá vendo. Tá aparecendo agora? Ainda não tá em tela cheia, se tu quiser apresentar assim, não tem problema. A Eu gente coloquei tela cheia, mas não tá ficando. Mas se não tiver problema, não tá, a gente tá enxergando, nós estamos enxergando, você já está passando também, né? Que ontem eu tive o mesmo problema. Não tá, agora passou. Aqui nesse, sabe onde, aí, nesse botãozinho do lado onde tu clicou, tu consegue colocar em tela cheia, eu acho. Aí, não, aqui, mais, Aqui. aí. Foi? Não, não foi. É que eu acho que para a Tainá compartilhar assim, ela teria que compartilhar a tela inteira e daí colocar no É, modo apresentação. Ah, deixa eu tentar não, mas rapidinho. deixa assim, deixa assim, deixa assim. Não vamos. Se ficar bom para ti apresentar assim, tá bom. Pronto. Pode apresentar. Aí, perfeito. Foi, né, agora? Pronto, eu Aham. vou. Então, bom dia, pessoal. Me chamo Tainá, sou da Universidade Federal de Pernambuco, do Programa de Pós-Graduação em Gestão, Inovação e Consumo. Eu fiz essa revisão junto com o professor José Lindenberg, que foi quem me auxiliou, e o título é Créditos de Carbono, Revisão Sistemática da Produção Científica Nacional no campo das Ciências Sociais Aplicadas. Uma breve introdução, é importante nós entendermos, né, o contexto de que as mudanças climáticas elas são um desafio global, onde esse desafio ele tem sido impulsionado pelas altas concentrações de gases de efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono, que contribui para o avanço do aquecimento global. E diante desse cenário, a comunidade internacional, por meio de alguns fóruns, como a Convenção das Nações Unidas
sobre as mudanças climáticas, ela tem implementado medidas para a redução desses gases do efeito estufa. Um marco importante foi o Protocolo de Quioto, que foi criado em 1997. Posteriormente, o Acordo de Paris de 2015 reforçou esse compromisso. E nesse contexto de responsabilidade ambiental, que o mercado de carbono ele emergiu como um mecanismo estratégico para auxiliar no controle das emissões de gases do efeito estufa. E no Brasil, especialmente, as emissões elas atingiram 2,16 milhões de toneladas em 2020, sendo os setores de agropecuária, energia e transporte os principais emissores. E diante disso, nosso objetivo foi investigar como a literatura sobre os créditos de carbono no campo das ciências sociais aplicadas no Brasil, ela tem sido abordada nos últimos 10 anos, a fim de mapear as tendências e assim contribuir para o aprofundamento teórico e metodológico da área. Bom, brevemente falando sobre o referencial teórico, o mercado de carbono ele funciona como um sistema de negociação, posicionando o crédito de carbono como uma commodity no mercado internacional, e ele se divide em dois tipos, que é o mercado regulado, onde é um sistema obrigatório que é coordenado pelo governo, que possui algumas metas compulsórias de redução, onde as empresas elas vão receber limites de emissão e assim podem negociar o excedente das suas permissões. E também tem um mercado voluntário, que nele as empresas ou indivíduos podem comprar créditos por iniciativa própria ou compensar voluntariamente suas emissões por meio dos créditos de carbono que são gerados por projetos certificados. O Brasil, predominantemente, é o mercado voluntário que atua, e no país tem uma moeda chamada CBIO, que foi a primeira moeda de carbono do país. Bom, nossa metodologia foi uma revisão sistemática. Nós fizemos com base em um modelo proposto pelos autores Sauer e Sering, de 2023, que ele propôs um modelo de 6 etapas e 14 decisões. A nossa coleta de dados foi na CAPES, no período 2015 a 2024. As nossas etapas, a primeira foi a definição da pergunta de pesquisa e a fundamentação teórica, a segunda foi a definição dos critérios de seleção. Um dos critérios de inclusão foram estudos publicados entre janeiro de 2015 e dezembro de 2024. O segundo foi estudos completos publicados em periódicos acadêmicos com reconhecimento e produção nacional pela CAPES, e foram definidos 5 critérios de exclusão. O primeiro, estudos não disponíveis para download. O segundo, estudos com apenas o resumo disponível ou resumos estendidos. O terceiro, estudos duplicados. O quarto, estudos que não são da área das ciências sociais aplicadas. E o último, estudos que não respondem à questão de pesquisa. Ou seja, que o conteúdo, embora tenha o tema crédito de carbono, ele não se trate do objetivo. A terceira etapa foi a estratégia de busca e seleção das fontes, onde nós utilizamos as strings crédito de carbono, créditos de carbono, carbon credits e carbon credit. A etapa 4 foi a triagem e seleção dos estudos, onde inicialmente nós obtivemos 271 artigos e após a fase inicial, aplicando os critérios, eliminamos 42 estudos. Na segunda fase, eliminamos mais 152 estudos e a nossa amostra final foi de 77 estudos. A etapa 5 foi a da extração e síntese dos dados e a etapa 6 foi a de apresentação dos resultados. Bom, já partindo para os resultados, nós dividimos em resultados quantitativos e qualitativos, onde o primeiro aspecto que nós observamos foi o ano de cada artigo, então a evolução da produção científica sobre os créditos de carbono. Nós podemos perceber que o volume ele apresentou uma tendência de queda ao longo do tempo, mesmo que tenham tido alguns picos de publicação entre 2015 e 2017, e notoriamente em 2023, o período de 2017 a 2020, ele registrou uma queda. Também avaliamos os artigos com maior índice de FWCI, e esse índice ele indica que a partir de um valor acima de 1, quer dizer que o artigo ele foi mais citado do que a média esperada, sugerindo uma maior relevância e visibilidade científica. Então, nessa tabela, nós trazemos os 5 artigos mais citados, podemos perceber que o mais citado ele teve 10,54, então foi um índice muito bom, e foi um artigo recente de 2023. A nossa terceiro quadro
foi os autores que mais publicaram. Então, nós tivemos poucos autores que publicaram mais de um trabalho, e a maioria dos autores, 269 e outros autores publicaram apenas um trabalho. Então, podemos perceber também a questão da formação acadêmica, que é uma área bem vasta, então não é concentrada em apenas uma temática, são autores que possuem uma multidisciplinaridade de temática. Também nós avaliamos os estudos mais referenciados, colocamos também aqui na tabela os 5 estudos mais citados. O primeiro e o segundo tiveram a mesma quantitativa de citações, 8 citações, que foi crédito de carbono, protocolo de Kyoto e projetos de MDL, que foi de 2008, e o de 2009, que foi mercado de carbono e protocolo de Kyoto, oportunidades de negócio na busca de sustentabilidade. Também nós observamos os periódicos que as pesquisas elas estavam inseridas. Então, a maioria das revistas, os periódicos, só tinha um periódico em cada revista, representando 51 periódicos, e os periódicos que apresentavam mais de uma publicação, são esses listados na tabela, onde em primeiro lugar temos a Revista da Gestão e Sustentabilidade Ambiental, que é uma revista classificada no Qualis de 2016 a 2021 como uma A3. Então, podemos perceber que as primeiras classificações são muito boas, seguidas também de uma classificação B, que também é considerável. Também nós observamos as abordagens metodológicas versus o ano de publicação. Então, a partir daí, nós podemos perceber que houve uma predominância da abordagem quantitativa, especialmente em 2023, e a abordagem teórica ela também foi frequente, principalmente no mesmo ano. Nós também observamos, né, a distribuição dos estudos por área de classificação da CAPES, onde podemos perceber que a área da economia foi a que mais predominou, com 44,16%, seguido por administração, com 22,8%, e direito, com 20,78%, que foram as 3 áreas mais consideráveis. Essa foi uma nuvem de palavras gerada a partir das palavras-chave dos artigos, e como resultados qualitativos. Nós agrupamos todos os artigos em 7 categorias temáticas, que foram estratégias econômico-financeiras, política pública e regulação, aspectos jurídicos, contábeis e tributários, modelos, indicadores e propostas metodológicas, mercado voluntário, finanças verdes e o desenvolvimento regional e sustentável. E podemos perceber que a maioria da concentração dos estudos foi no primeiro bloco, que é das estratégias econômicas financeiras, segundo da política pública e regulação, e os demais tiveram um quantitativo menor. Bom, já como conclusão, ao realizar pesquisas, podemos perceber algumas limitações, como que a literatura das ciências sociais aplicadas no Brasil, captada pela CAPES, ela reflete, em boa medida, a produção nacional, mas ela também incorpora pesquisas desenvolvidas em outras nações. Então, e ela não incorpora pesquisas nacionais publicadas em periódicos não incluídos nessa base. Apesar das limitações, a pesquisa ela contribui para uma compreensão do mercado de crédito de carbono, ao evidenciar o seu crescimento acadêmico, especialmente em 2023, e a sua natureza multidisciplinar, com destaque para a área da administração, economia e direito. Os resultados também revelam o impacto científico da temática, a produção de abordagens quantitativas, a concentração de estudos em revistas voltadas para a área de gestão e sustentabilidade, reforçando também a relevância do crédito de carbono como um instrumento de mitigação das mudanças climáticas e, como desdobramento dessa investigação, pretende-se realizar estudos futuros que aprofundem mais a análise qualitativa, além de investigar outros aspectos quantitativos, como os métodos predominantes, abordagens teóricas, países em que os estudos se concentram e outros setores que empregam os créditos de carbono, como os transportes e as indústrias. E essas são as referências, e é isso, eu agradeço a atenção. Parabéns, Tainá. Um belíssimo trabalho, né? Da mesma forma, com bastante rigor metodológico, né? Professora de metodologia adora um rigor metodológico, tá? Nós vamos deixar as discussões para o final e vamos para passar para o próximo trabalho, então.
Último trabalho, então, da nossa sessão, caracterização das redes colaborativas no desenvolvimento de tecnologias sobre sistemas solares híbridos térmico-fotovoltaicos, dos autores Mariana Magri Machado, da Universidade Federal de Goiás, Alex Fabiano Paulo e Emanuel Felipe Ramos de Lima, todos da UFG. Quando quiserem, pode apresentar. Tá ótimo. Eu vou apresentar aqui. Eu não sei se acho que vai dar certo, porque tem uma outra apresentação. Acho que vai substituir. Deu certo? Está substituindo. Sim, Agora a gente está vendo o PowerPoint. só falta maximizar a tela também. Certo? Todos vendo? Certinho. Então tá ótimo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a caracterização das redes colaborativas no desenvolvimento de tecnologias sobre sistemas solares híbridos termovoltaicos. Sempre tem que pegar ar para falar esse tema, sempre que a gente vai falar a respeito. É bastante extenso. Bom, quem fez esse projeto, né, quem fez acontecer, além de mim, foi o professor Alex Fabiano e o Emanuel, que foram pessoas importantíssimas no desenvolvimento desse trabalho. Bom, vou falar um pouquinho sobre a introdução. A nossa introdução, basicamente, ela traz alguns pontos que já foram abordados aqui anteriormente. Inclusive, eu reparei que a bibliografia ela está bem semelhante também à da Francine, mas vou repetir um pouquinho para a gente poder reforçar esses pontos. Então, primeiro, o objetivo, né, desse estudo, ele vai se embasar na sustentabilidade, né? Então, alcançar a sustentabilidade global e equilibrar o cuidado imediato com o futuro é uma preocupação, né? Então, essa preocupação, ela visa frear esse consumo, né, desmedido, na verdade, esse desperdício e essa degradação ambiental e a escassez dos recursos naturais, com a utilização de energia, né? Então, a ONU, em 2015, ela definiu os 17 objetivos, que acho que a gente já ouviu bastante a respeito deles, das ODS, com as suas 169 metas, justamente para alcançar esses objetivos até 2030. E a geração de energia sustentável é um dos objetivos citados dentro das ODS, né? A energia solar fotovoltaica ela é destacada como uma forma limpa de produção energia, de produção energética, né? Então, aqui a gente traz também sobre os benefícios da produção de energia fotovoltaica, né? Além, claro, do Brasil ter uma localização muito privilegiada no mapa para essa recepção dessa emissão solar, né? E fala um pouquinho também sobre os painéis solares, a diferença, por que falar de sistemas híbridos se a gente já tem o convencional, né? Então, aqui a gente fala desse ponto importante de trabalhar com os coletores híbridos, porque não há desperdício, né? Então, a gente consegue ter um trabalho mais consciente. Para trabalhar esse aspecto da inovação, eu trouxe aqui também dentro da inovação, dentro do aspecto da introdução, sobre a hélice tríplice, que é um item que a gente vai trabalhar ao longo do trabalho. Nós três a gente vai debater muito sobre essa utilização, porque a gente vai reparar muito essa relação. Então, também trouxemos aqui dentro da introdução como as patentes elas vão ser utilizadas, né, nesse momento, como indicadores de inovação, e trazendo também aqui a nossa oportunidade de pesquisa, que é compreender como que essa cooperação ela funciona, né? Então, a gente sabe que ela existe e a gente encontrou aí uma lacuna teórica que é realmente estabelecer como que ela compreender como ela é estabelecida. Então, trouxemos aqui como pergunta de pesquisa como se caracterizam essas redes de colaboração para o desenvolvimento, né, tecnológico desses sistemas solares, né? Como que é feita essa rede de colaboração? Dentro da fundamentação teórica, trouxemos alguns autores que a gente encontrou que falam bastante sobre esses tópicos que vamos abordar, né? Como, por exemplo, o Sartori,
que trouxe sobre o desenvolvimento sustentável, que foi um debate que começou na década de 80, né? Depois falamos sobre o termo sustentabilidade, como que ele se originou, né? Que ele veio a partir da ecologia. Trouxemos sobre sistemas híbridos serem baseados em energia renovável e por ele apresentar maior desempenho. Alguns autores eles trazem também como a gente vai ver aqui ao longo dos slides, mas eles trazem essa versão essa insegurança, às vezes, com relação à energia sustentável e o seu desempenho, né? Então, aqui a gente vai perceber que o desempenho, quando a gente fala de sistemas híbridos, eles podem ser maiores, e, consequentemente, eles podem suprir essa argumentação e acabar, né, trazendo uma saída eficiente e limpa para a geração de energia. Então, os sistemas híbridos, eles atendem a diferentes tipos de instalações, e isso aqui é muito legal, porque eles, inclusive, os sistemas híbridos atendem locais remotos de difícil acesso, então seria uma saída também para locais onde a gente tem dificuldade de acesso de energia. E trouxe aqui os autores Sinhá e Chandel, que diz que as técnicas de otimização híbrida são mais eficientes que os métodos únicos, então, realmente gerando esse diferencial para a geração de energia. Para falar de inovação, Schumpeter, então falamos aqui um pouquinho sobre o conceito de inovação. Trouxemos aqui também um pouquinho sobre o IPC do Green Inventory, que é o que a gente acabou utilizando para fazer essa busca, que vai nos respaldar com dados mais na frente. Então, falamos também sobre a importância da cooperação tecnológica, e aqui eu trouxe, né, um trabalho do orientador, do Alex Fabian, que ele fala justamente sobre isso, sobre essa importância dessa cooperação tecnológica para o desenvolvimento tecnológico de energia, né, de energia sustentável. Então, o quanto é importante a gente estabelecer essas redes. Uma prioridade atual na inovação é melhorar a sustentabilidade, isso a gente já está vendo pela quantidade de trabalhos que a gente de trabalhos interessantíssimos como os aqui apresentados até o momento. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a proximidade, né? Então, como que vai funcionar essa rede de cooperação, quais são as proximidades que serão visualizadas dentro dessa rede de cooperação. E aqui a cooperação, a proximidade, ela vai funcionar como uma justificativa para aquele ente colaborar com aquele outro ente. Então, a gente trouxe aqui alguns tipos de proximidade, como a geográfica, a tecnológica, e a gente tem a empresarial também. Então, quais proximidades são utilizadas ao longo do trabalho que a gente conseguiu identificar dentro das redes de cooperação. Bom, para começar a nossa discussão, explicar um pouquinho sobre a questão dos dados. Então, os dados de patentes foram coletados, né, da Darent Innovation. A escolha da Darent é realmente por causa da eficácia, como ferramenta de busca de pesquisa. Então, a gente selecionou 2 IPCs. A gente selecionou o IPC, o H01, L00310525, que trata-se dos meios de utilizar a energia térmica diretamente associada à célula fotovoltaica, e o H0S004044, que diz sobre meios de utilizar energia térmica, por exemplo, sistemas híbridos que produzem água quente e eletricidade simultaneamente. Então, a gente vai basicamente olhar mais para esses 2 IPCs por causa da relevância deles e também devido à alta presença deles, como a gente vai ver a seguir. Então, a primeira patente ela foi registrada em 1984 sobre sistemas híbridos, e aqui está o IPC, e a gente vai verificar através desse primeiro gráfico como que foi a crescente de publicação das patentes nesse setor. Então, a gente tem a primeira aqui, feita pela Alemanha, que depois a gente vai ter uma mudança aqui de protagonismo ao longo do estudo,
Então, iniciou-se com a Alemanha, na década de 80, e posteriormente vocês podem reparar um crescimento bastante conservador desse número de publicações, e a partir ali de 2010 a gente teve um boom com relação a essas publicações, justamente associado aí ao aumento da preocupação com a sustentabilidade. E a gente vai reparar também um protagonismo dentro dessa publicação que vai justificar e reforçar, né, a justificativa desse protagonismo. Um pouquinho aqui sobre essas patentes que foram depositadas por países, né, então com os seus determinados segmentos, a gente tem aqui o H02S que a gente ressaltou, e a gente tem aqui também, como ressaltamos também, o H01L. Se vocês repararem, a China é o ente com maior número de publicação, massivamente, né? Ela destoa do segundo colocado, que seria a Coreia do Sul. E vocês podem reparar que o H01L, apesar dele não representar um grande número dentro das publicações feitas pela China, ao longo dos outros países da listagem, ele começa a ter uma relevância um pouco maior. Então, a gente tem equiparado como a gente consegue ver na Índia, e a gente tem um pouquinho a mais como a gente consegue visualizar nos Estados Unidos. Então, ele tem a sua participação bastante notória. Então, 5 5 minutos? minutinhos. Aham. Tá bom, tá ótimo. Então, eu vou acelerar um pouquinho, vou falar um pouquinho já sobre o gráfico que a gente construiu, onde a gente consegue ver os principais entes das redes de colaboração, e a gente tem um destaque grande da State Grid, né, que é uma instituição chinesa, e ela tem uma relação bastante forte, como vocês podem visualizar essa aresta, com uma instituição de pesquisa. Então, ela traz esse fortalecimento entre esses dois entes, né, que é uma instituição que ela é híbrida, ela é meio governamental, meio particular, né, e ela traz essa relação muito forte com um instituto de pesquisa, né, o que torna essa relação bastante interessante, e um dos entes que a gente mais visualiza, que coopera, que tem uma rede mais forte, né? E a gente consegue visualizar isso a partir do PageRank, né? De itens como a centralidade, enfim. E aí a gente consegue perceber essa relação bastante evidente. Apesar disso, a gente tem dentro da rede como um todo uma independente colaborando com independente com a maior número de frequência. E depois indústria trabalhando com indústria. Apesar, isso a gente está falando de quantitativamente, a gente não está falando de força e de relevância, né? Mas a gente consegue visualizar que ainda tem, em números, a independente colaborando mais com o independente. A conclusão, então, os resultados apontam que a China como líder na classificação, né, com o final 4044, com 76% dos registros, apesar de que foi a Alemanha que iniciou essas publicações. A State Grid ela se destacou como centro das redes colaborativas, e a gente tem outros trabalhos também que abraçam esse protagonismo da China. Então, o Emanuel até que está estudando também essa área, ele reparou esse protagonismo também. Em outras frentes, as parcerias mais frequentes são entre entes independentes, e no contexto brasileiro, embora existam programas de incentivo à energia limpa, a gente ainda não saiu, não temos tanto material ainda, tanta patente, tanta tecnologia sendo desenvolvida. E aí cabe aí uma oportunidade para os próximos trabalhos. A gente trouxe as referências bibliográficas, que realmente foram bastantes. É isso. Obrigada. Parabéns, Mariana, pela apresentação, belíssima apresentação, com uma riqueza de dados. Vamos começar as discussões, então. Eu começo
né, falando algumas considerações minhas, depois a Luísa, se quiser complementar alguma coisa, alguma questão, e também aí a gente abre para todos colaborarem. Pode ser? Tá. Primeiro artigo, então, deixa eu Acho que ver. só um detalhezinho, Tainá, a tua tela ainda está compartilhada, sabe? Ah, é. Eita, deixa eu tirar aqui. Isso. Saiu? Aí, deu certo. Saiu. Aham, obrigada. Perfeito. O trabalho, então, da Francine, né? Trazendo essa relação, né, entre o Lean Manufacturing e o SG, né? O que que eu anotei aqui como contribuição, assim, para ter o teu artigo, não sei se ele já está em fase de publicação em alguma revista ou não, Francine? Não, ainda não. Ainda não? Perfeito. Tá, então é só para questão assim de tu tentar aprimorar um pouquinho para quando tu for submeter, né? Mas o trabalho tá muito bom, né? A gente só tem que cuidar algumas questões assim para evitar questionamentos, né, na hora de submeter e depois na análise dos revisores lá. Por exemplo, assim, tu coloca ali no final da introdução, o estudo se mostra pertinente, pois há uma lacuna no Brasil de trabalhos que relacionem os dois conceitos, principalmente a nível regional, oportunizando assim uma referência para pesquisas futuras. Mas tu não colocou nenhum autor para sustentar essa afirmação. Por mais que tu colocou anteriormente, apresentou uma série de autores, quando tu coloca isso, tu tem que trazer autores para te dar sustentação a essa tua afirmação, que é uma lacuna, né, que tu identificou que existem estudos, que é escasso a literatura, mas traz autores para fundamentar essa tua conclusão, tá? Porque senão tu vai ser questionada provavelmente, tá? Aí é uma questão, a pergunta que eu quero fazer assim, porque eu não tenho muito conhecimento mesmo, é só uma dúvida com relação ao Kaizen. Tu colocou que ela é uma metodologia que envolve todos os funcionários e equipamentos. Aí eu fiquei na dúvida, ela é uma filosofia ou ela é uma metodologia? É isso que eu queria perguntar e ver se tu fundamenta melhor no teu quadro ali, né? Porque às vezes alguns autores falam em metodologia, outros em filosofia, eu fiquei na dúvida ali. Então, tu, né, deixa claro ali no teu trabalho. Sim. Eu acredito que tem essa diferença realmente entre os autores. Eu Aham. acredito que ela cabe mais como uma filosofia mesmo. É até muito pertinente isso. Vou É, ter que editar, né? Porque eu fiquei ela na é mais dúvida, nessa pegada da melhoria contínua, né? Então mais uma filosofia. porque metodologia a gente vê, tem um passo a passo para ser implementada, né? Então, Sim, mas eu acho que ela é mais uma filosofia, né, do que uma metodologia em si. Mas, enfim, tu traz ali e coloca ali os autores, justifica qual é a tua perspectiva. Aí, ainda na metodologia, eu tenho algumas dúvidas com relação à tua abordagem da epistemologia ali no caso. Tu fala que teu estudo foi uma abordagem qualitativa, né? Que tu fez uma pesquisa de campo, mas que tu usou questionários, tu falou em população e depois falou em sujeitos da pesquisa. Aí tem que ver, eu não sei se tu queria fazer primeiramente uma pesquisa quantitativa, ou tu quis começar mesmo com a pesquisa qualitativa, porque quando a gente fala em pesquisa qualitativa, a gente usa, né, não é questionário, geralmente são entrevistas, roteiros de entrevistas, né? E a gente não usa, não é a população, né? São os participantes da pesquisa. Então, eu acredito que tu vai ter que alinhar ali, porque tu vai ser questionada com certeza, né? Se tu está trabalhando com entrevistas, tu não pode falar questionário. Como é que foi essa tua coleta? Como é que foi essa construção?
das entrevistas? Tu só mandou os questionários, as perguntas? Eu não tenho o teu instrumento ali, né? Tu não colocou no... Tem espaço, claro, para colocar. Mas como é que foi essa construção do teu instrumento de coleta de dados? Bom, inicialmente eu gostaria de ter feito uma entrevista mesmo. Eu acho que é por isso que teve essa mudança aí de termos, né? Que não foi incorporado no trabalho. Só que como não teve essa possibilidade de entrevista, que eu gostaria de ter aprofundado mais, eu fui para o questionário. Então eu realmente mandei, foi pelo Google Forms. Eu tive, primeiramente eu perguntei se aquela indústria ela trabalhava com Lean Manufacturing para eu poder aplicar. E aí eu mandei esse questionário. Ele tinha alguma introdução falando um pouco, ele também caracterizava a empresa e o respondente, porque foi um funcionário que estava no tático, que respondeu, geralmente. Ele era geralmente. Os dois eram formados em administração. E foi basicamente assim mesmo. Foi um questionário que foi mandado e eu obtive as respostas. O questionário era com perguntas todas fechadas? Ou Não, eram tinha perguntas aberta abertas? também. Tinha fechada e aberta, eu mesclei. Tá. Daí eu acredito que teu método está um pouco fragilizado, né, nessa questão. Aí tu vai ter que ajustar, tá? É só questão de ajustes mesmo para te tentar trazer uma robustez melhor para ele. Até porque tu colocou ali análise de dados, né? Tu fez uma análise de conteúdo. Como é que tu fez essa análise? Tu colocou ali as categorias do ferramenta ali nas empresas, fatores SG. Essas categorias foram vocês que escolheram com base na teoria ou ela emergiu desses questionários que tu fez? Foi baseado na teoria, porque eu utilizei dois Uhum. trabalhos que já tinha feito mais ou menos nessa mesma pegada, Uhum. sobre Lean e sustentabilidade. Não era tão baseado no ISD, e aí a gente categorizou baseado nesses dois trabalhos. Daí tu só coloca, né, que essas categorias foram, né, elaboradas a priori, com base nos autores, né, que tu utilizou, para deixar bem fundamentado ali. Tá? E aí tu alinha, né, tenta não usar população, tenta não usar questionário, porque se tu fez uma pesquisa qualitativa, né, não poderia ter sido questionário, era roteiro de entrevistas. Tá? Então, tem esse desalinhamento um pouco no teu método que tu vai ser questionado. Então, tu tenta dar uma alinhada antes de submeter, certo? Obrigada. Querem fazer mais a Luísa? Demais autores? Alguma consideração? Clarice, acho que eu vou fazer um comentário, acho que talvez no final, porque você está sendo bem cirúrgica, assim, na leitura, nas perguntas, né? Pelo menos da Francine tinha algumas coisas, assim, que eu tinha anotado semelhantes. Então, acho que da minha parte, né? Não sei se os demais daí querem contribuir com o trabalho da Francine agora. Um pouquinho aqui. Nenhuma consideração? Só vou deixar um link também ali para vocês avaliarem depois a sessão. Vamos para o segundo trabalho, então. Crédito de carbono, uma revisão sistemática da literatura, dos autores, né, da Universidade Federal de Pernambuco, a Tainá e o José Julião Xavier Filho. Com relação ao trabalho de vocês, eu parabenizo muito, assim, pelo rigor metodológico que vocês aplicaram, né? Foi realmente uma belíssima revisão sistemática, né, da literatura, seguindo todos os passos
e o rigor que deve conter. Tem várias, né, tem gente que usa o protocolo Prisma, né? Então, vocês utilizaram aquela referência que eu achei bem legal e ficou bem fácil de replicar, né? Alguém que pegar o trabalho de vocês vai ler ali aqueles passos e vai ficar fácil de... eu quero fazer no meu trabalho, né? Tá ali explicadinho como que foi feito. Eu gostei bastante da forma de apresentação ali do método que vocês utilizaram. Tá? Então, tá bem redondinho mesmo com relação a isso, ao método que foi escolhido, a clareza da redação, a organização, tá tudo bem fluido, né? Então, ficou bem legal mesmo. A única consideração, assim, que eu teria para fazer tem alguns pontos, né? Algumas frases do texto que faltam referências, tá, para sustentar, assim como eu comentei no trabalho anterior. Por exemplo, ali no Brasil, as emissões de CO2 atingiram 2,16 milhões de toneladas, tá. Mas com base em que dado, né, em que autor tu afirma isso? Né? Então, tem que colocar uma referência ali para te sustentar essa afirmação, né, que deixar claro ali com relação a essa informação que tu colocou. A mesma coisa, né, eu só coloquei esses dois, mas né, dá uma revisada em todo o texto para ver se não tem nenhuma outra afirmação assim sem uma sustentação, porque a gente é cobrado na hora do revisar, do revisor olhar, ele vai questionar e aí vai ter que voltar para te fazer um ajuste que já poderia ter sido, né, contemplado no início. No âmbito das ciências sociais aplicadas, essa discussão ganha contornos ainda mais amplos, daí também faltou uma referência, quem que disse, né? Precisa de um autor para dar essa sustentação para essa afirmação, tá? E a minha outra consideração, assim, é que vocês apresentam uma justificativa mais aprofundada para escolha exclusiva da base CAPES, né, para a coleta dos artigos, né? Tenta justificar de uma forma mais robusta o porquê que foi usada só ela, né? Eu acho que vai dar mais robustez para o trabalho de vocês. Do mais, era essas minhas considerações, eu só tenho a parabenizar mesmo pelo trabalho, e ficou muito bom mesmo, gostei bastante da metodologia ali, então, eram essas minhas considerações. Muito Quer obrigada, complementar professora. alguma coisa? Capaz. Luísa, quer fazer alguma consideração? Colegas? Demais apresentadores? Não? Perfeito. Deixa eu só fechar aqui. Com relação ao terceiro trabalho. Aqui. Caracterização das redes colaborativas no desenvolvimento de tecnologias sobre sistemas solares híbridos térmicos fotovoltaicos. Né, parabenizo também, né, os autores, a discussão, a apresentação ficou muito boa, né, ficou muito clara a apresentação da Mariana, né, contemplando ali todos os pontos do trabalho, e ficou muito clara mesmo a tua apresentação, Mariana, ficou muito clara mesmo a tua exposição. Com relação às considerações que eu tinha, né, é a mesma coisa assim que eu comentei dos outros trabalhos. Tem alguns itens ali que falta uma referência, né? Falta dizer como que chegou àquela conclusão que as pesquisas nesse campo é escasso, né? Que existem poucos estudos, né, acerca dessa temática, né? Tem que colocar alguma referência para dizer que chegou a essa conclusão, tá? Aqui, não. Existe uma oportunidade de pesquisa teórica na compreensão de como a cooperação influencia no desenvolvimento de patentes para gerar inovação
no âmbito dos sistemas híbridos solares térmicos, tá? Mas como que chegou a essa conclusão? Né? Então, coloca uma, duas referências ali para dizer, né, que realmente existe uma oportunidade teórica. A gente não vai ser questionado se deixar ali só numa afirmação nossa, digamos assim, né, só do autor. Então, coloca alguma referência para sustentar isso. Uma coisa que eu achei que faltou no trabalho de vocês, né? A discussão ficou muito boa ali, né? Na tua apresentação ficou muito clara, mas faltou o capítulo do método. Eu não sei o porquê que vocês não apresentaram o capítulo do método. Ou vocês usaram algum template? Como é que foi essa decisão da apresentação de não detalhar o método, Mariana? Essa decisão, ela foi mais para a gente utilizar mais o espaço para a discussão em si. Então, o método realmente ele não foi tão trabalhado dentro do artigo que a gente apresentou, justamente porque a gente estava focando mais dentro do aspecto da discussão, né? O que você pontuou agora te ouvindo, eu acho que foi uma escolha falha. Mas a gente tinha que ter trabalhado um pouquinho mais o método, sim, no trabalho que a gente entregou. A gente trabalhou, né, a estatística descritiva, eu trabalho a análise de rede social, e a gente acabou não deixando isso muito claro dentro da discussão em si. Perfeito. Então, quando for mandar para a revista, né, precisa do detalhamento, né, correto de todas as etapas do método ali. Eu vi que tu comentou no início ali, os dados foram coletados, né, naquela, como é que é, Derwent, como é que fala? Direct Innovation. Esse daí. E tu colocou a decisão de usar, né, foi devido à sua eficácia, né, tu colocou alguma coisa ali no início da discussão, mas precisa da separação, né, do capítulo do método ali, bem organizadinho, como que tu fez como que tu classificou a pesquisa, quais foram os instrumentos de coleta, no caso, né, não foi uma análise secundária, né, só em dados, né, então tu coloca tudo direitinho, como é que tu fez as análises, para isso vai dar a robustez metodológica para o teu trabalho que é exigido. Não adianta, tu vai ser questionada se vocês não colocarem isso na hora de mandar para a revista, tá? Então é só essa questão mesmo do capítulo. Né? Até coloquei aqui, poderia ter colocado essas informações no capítulo do método. E aí, uma última dúvida que eu apontei aqui, no finalzinho do artigo, vocês colocaram assim, ó, do ponto de vista teórico, esse estudo amplia o entendimento sobre os processos de colaboração e IA, reforçando a ideia de que a competitividade tecnológica, mas em nenhum ponto anterior vocês comentaram sobre a inteligência artificial, sabe? Daí eu fiquei na dúvida, o que ela quis dizer aqui nessa questão? Será que faltou? Não, vocês fizeram um recorte e aí retiraram a questão da IA que foi referenciada anteriormente, né? Ou, né, realmente deixou passar? Só dá uma olhadinha nesse parágrafo aqui para te se vai trabalhar com IA, teve algum ponto que vocês colocaram IA, menciona ele direitinho anteriormente. É isso. Perfeito. Bem, das minhas considerações eram essas. Todos os trabalhos, né, estão de muita qualidade, com uma discussão de um tema extremamente relevante, que é a questão da sustentabilidade. A gente está sentindo na pele, né, todas as questões relacionadas a essa falta de cuidado, né, com o nosso meio ambiente. Eu moro no Rio Grande do Sul, e então vocês sabem, né, o que aconteceu ano passado, há 2 anos, acho que foi ano passado, a questão das enchentes, né? Então, tudo isso são questões que devem ser debatidas, que devem ser cada vez mais presentes,
no nosso ambiente acadêmico e não ficar só no ambiente acadêmico. Ele tem que transpor os muros, né, da universidade e realmente se transformar em aplicações práticas para resolver esses problemas, né? Eu trabalho, na minha tese, eu trabalhei com questão de cidades inteligentes. Então, cidades inteligentes é talvez né, uma forma de tentar mitigar todas essas questões que vêm, problemas que vêm sendo ocasionados por causa do aumento da população, né? O aumento populacional. As cidades não foram planejadas, né, para esse monte de gente, né? Um monte de carro. Então, tem problema com mobilidade, tem problema com o meio ambiente, tem, né, problema com a qualidade de vida. Então, tudo isso a gente merece discutir, né, em ambientes como o nosso aqui, tá? Então, parabenizo todos vocês pelos trabalhos e estou à disposição. Luiz, agora é contigo, fazer algum comentário aí. Não, tranquilo, gente. Eu até deixei mesmo a Clarissa fazer as perguntas ali, porque e os comentários, né? Porque realmente tinham coisas muito semelhantes aqui, assim. Mas quero também deixar aqui meus parabéns para vocês pelos trabalhos, né? Pelas abordagens, o cuidado, né? Que vocês tiveram nessas pesquisas. É, uma coisa que eu acho bem interessante sobre as apresentações orais, pelo menos do meu ponto de vista, é que traz clareza também para os pesquisadores, né, para gente que está ali mergulhado, né, naquelas referências e no texto, e de repente, quando a gente expõe isso verbalmente, a gente consegue perceber pontos da pesquisa que às vezes não foram tão valorizados no texto ou não ficaram tão claros. Então, eu ia convidar vocês, né, a, quando encerrar aqui a sessão, é, fazerem as suas anotações, sabe, os insights que vocês tiveram nas apresentações, porque eu acho que tem coisas que apareceram nas apresentações de vocês que podem contribuir, às vezes é uma frase, né? Mas que ela consegue amarrar melhor as ideias de vocês ali no texto. Todos também trabalharam com temas extremamente relevantes, né? Como a Clarice falou há pouco, assim, e foi curioso que vocês também trouxeram aí os três pilares principais, né, do que se discute hoje enquanto sustentabilidade. Então, teve a inovação tecnológica, né? Teve a percepção dos mecanismos de mercado e também essa implementação operacional. Os três, né, se complementaram nesse aspecto. Então, eu até queria também, não sei se, claro, a gente sabe que o artigo é um recorte do recorte, né? Fica muita coisa de fora e tudo mais, mas às vezes para as pesquisas futuras, né, ou para uma discussão final, vocês podem também trazer essa integração, sabe, desse tema de vocês dentro de um guarda-chuva maior, quem sabe, ou essas relações com outras temáticas, né? Então, basicamente, né, vocês trouxeram a tecnologia limpa, né, com os sistemas solares híbridos, a regulação, desculpa, e mercado, né, que é a questão do crédito de carbono, e a gestão corporativa, que é justamente essas ferramentas e métodos, né? Então, a caracterização da colaboração, que foi o trabalho 1, né? Se eu não estou. Não, foi o trabalho 3, né? Que é o da Mariana. Informa o contexto dos projetos, né? Que geram o valor de mercado de carbono. E isso enquanto filosofia, né? Ou método aí de eficiência como um caminho prático para que as empresas, né? Consigam de fato reduzir e chegar em métricas aí exigidas, né, pelo mercado em relação a isso. Então, se a gente for fazer assim, né, um compilado, né, é justamente que essa sustentabilidade é uma construção de muitas mãos, né, de muitos temas, de muitas mentes, né, como vocês trouxeram aqui para gente, pensando nisso de fato numa realidade sustentável, né? De fato e concreta, não só pontual, né? A gente sabe que muitas vezes as coisas ficam soltas, né? E até as próprias pesquisas, né? Às vezes ficam tão focadas em um ponto único, assim, então
na medida do possível, né? Quando a gente consegue integrar tudo isso, eu acho. Ó, já vou fazer, acho que vocês já podem fazer um artigo, vocês três, um novo a partir desses resultados, com vocês três, assim, né? Principais trabalhos aí para para fazer essas reflexões, ou um movimento, uma palestra, enfim, né? Fazendo aqui uma brincadeira, sonhando alto. Mas acho que é isso, né? Acho que o Congresso ele abre espaço para a gente poder criar essas conexões, essas redes e contribuir academicamente, mas trazendo isso para a realidade, que foi muito do que vocês trabalharam aí nos artigos. E fica aqui meu parabéns novamente a todos. Perfeito, Luísa, muito obrigada. Alguns dos autores gostaria de fazer alguma colocação? Temos tempo ainda. Na verdade, só agradecer a vocês duas, né? Acho que foi muito importante, todas as pontuações foram muito relevantes e para nós, pelo menos falando, né, para mim, tem um crescimento gigantesco, um amadurecimento muito importante. É minha primeira publicação, meu primeiro evento, então a gente poder aprender, né, de forma tão caridosa, né, bondosa, né, e doce, como vocês pontuaram, é muito importante. Eu achei que foi um privilégio. Obrigada. Ai, que bom que o primeiro trabalho a gente nunca esquece, nunca esquece. Nossa, aquele frio na barriga. Às vezes, tu tá no mestrado? Eu encerrei agora, eu terminei agora o mestrado. É, então, o mestrado para mim foi um divisor de águas, assim, porque eu estava no mercado, né? Estava trabalhando ali, aí surgiu. Eu sempre quis, na verdade, né? Mas não tive a oportunidade. Morava na cidade do interior, não tinha como, né? Me deslocar muito, assim, para poder fazer. Daí surgiu a oportunidade, só que eu fiquei um bom tempo da graduação até o mestrado. Então foi um baque, né? Digamos assim, até eu entender todo o processo, assim, me assustei bastante, né? Mas depois foi, e aí segui a vida acadêmica, estamos aí como pesquisadora. Que Mas coisa é bem. boa. Minha trajetória também foi essa, professora. Eu também iniciei eu estava no mercado há muito tempo, comecei a fazer mestrado. Eu tive a sorte de ter, eu e a Manuel, a gente tem um orientador muito empático, muito cuidadoso. Então, ele ajuda a gente muito nessa transição, porque realmente o mestrado é um choque, né? É um choque, exatamente. É esse o nome, é um choque, porque tá ali trabalhando imerso, né, nas tuas práticas operacionais ali. Eu trabalhava com importação, exportação, então foi bem difícil no início, mas era uma coisa que eu sempre quis, né, e continuo nessa vida, porque realmente quando a gente pega o gosto pela pesquisa, não larga nunca mais. Então, pessoal, podemos encerrar ou mais algum comentário? Francine, Tainá, Emanuel, tudo certo? Tudo Tudo certo, eu certo, eu também só gostaria agradeço. de agradecer também. As colocações foram muito boas. Ai, que bom. Espero termos contribuído um pouquinho, né, com o trabalho de vocês, e espero ler o trabalho de vocês em algum periódico, né, futuramente, certo? Muito obrigada. Se tiverem, tem ali 2 links no chat para vocês avaliarem a sessão e também de participação. Acho que não foi, né, Luiz? Acho Ah, não que foi a foi só, sim. É, é a mesma. Eu é só o achei da que avaliação que já vale como. tá, entendi. Eu achei que tinha um de presença também.
Perfeito, então, pessoal, chegamos ao fim dessa nossa sessão aqui da área de gestão socioambiental. Novamente agradeço a todos os autores pelas excelentes apresentações, pela qualidade das discussões que foram aqui apresentadas, né? As reflexões que a gente compartilhou, reforçam essa importância que a gente evidencia, né, na literatura, de integrar, né, essas questões de sustentabilidade, de governança e de inovação, para que a gente consiga, né, contribuir de forma efetiva, né, para a gestão, para o avanço da pesquisa em administração, né, pesquisa em sustentabilidade, e tentar mitigar um pouquinho todas essas intercorrências que vêm ocorrendo, né, por causa dessas mudanças climáticas né, e tudo mais que a gente tem visto aí no mundo atual, tá? Então, parabéns a todos e desejo um ótimo restante de evento, né, rico. Aproveitem bastante o SEMEAD, que é um dos melhores eventos que tem para mim. Eu amo de paixão. Infelizmente, esse ano não pude estar presencial. Se Deus quiser, ano que vem estarei aí com vocês, mas de forma presencial. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. Certo? Maravilha, muito obrigada, Clarice, a todos. Espero encontrá-los em breve. Se quiserem trocar contato também, é só Isso. mandar uma mensagem que estamos à disposição. Isso aí, estamos à disposição. Certo? Então tá. Tchau, tchau, pessoal.